Fala galera do nono ano, bom dia. Bom gente, hoje nós vamos falar do capítulo 22, tá? Que o tema é Japão, beleza? E é o Japão e seus aspectos físicos, aspectos naturais do Japão. Como o Japão é pequenininho, a aula vai ser curtinha também. Uma brincadeira, tem algumas coisas chatinhas aqui, mas eu acho que dá pra ir em 10 minutos. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. O Japão é um país insular, ou seja, ele é um país ilha, tá? O Japão é uma ilha, é um país insular. Dividido em 4 principais ilhas: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, né? E outras ilhas menores que ficam por ali. Bom, possui um território notavelmente montanhoso, tá? Então, além de pequeno, tem muitas montanhas. É banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Leste e o Mar do Japão também, tá bom? Vantagens estratégicas dessa localização, de ser um país-ilha. Qual é a vantagem disso aqui? Então, mesmo sendo um país insular com uma pequena extensão, o Japão é pequeno, tá? O Japão faz fronteiras marítimas com potências históricas, China, Rússia, e por aí vai, Coreia. Assim, a posição geográfica japonesa se torna estrategicamente importante, ideal para a alocação de bases navais, tá? Passa pelo Japão, dá uma pausa lá. E a formação de espaços de controle aéreo na Segunda Guerra, isso foi muito importante. Tem até uma... Eu indico a vocês, está no YouTube, Guerra do Pacífico a cores. Pô, que documentário maravilhoso, do History 2. History 2 é bom, History 2 só passa coisa interessante. O History 1 não, o History 1 seriam os insetos, os grandes dominadores do mundo. History 1 é trato feito. Agora o History 2 indico a todos. Bom, cadê? Além disso, sua expansão imperialista, que também fala do passado, tá? Tem isso nesse documentário. O Japão foi capaz de utilizar sua localização estratégica militar para dominar territórios que faziam fronteiras marítimas. O Japão pequenininho acaba com a China grandão. Olha o spoiler. Spoiler da história. E aí o Japão vai lá e domina grande parte desses países, principalmente China também, por causa dessa posição geográfica aqui, que estrategicamente nesse ponto, ela é muito boa. Então vamos lá, relevo japonês. É um relevo jovem. O que define um relevo jovem e um relevo velho? Quando o relevo ainda está em formação, bastante atividade tectônica acontecendo ainda, crescendo como a Cordilheira dos Andes, né, esse relevo é chamado jovem. Qual que é o relevo antigo? É como o relevo que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que não tem atividade sísmica, não está ali parado e o tempo vai se deteriorando, virando morro, sabe? Vai perdendo a ponta, vai ficando já... Então vai sendo degradado, não tem montanha aqui. Então tudo isso é o relevo antigo, e o relevo novo é aquele que está ainda em atividade. Beleza, uma vez que se localiza entre as placas tectônicas da Eurásia e a da Filipinas, podendo sofrer influência ainda da australiana. O Japão, se você olhar o mapa do Japão em relação às placas tectônicas, ele está no meio de 4. Então, qualquer uma que se movimentar já era. Tá? Com essa situação, a região se encontra a região está no contato limite das placas tectônicas. O país é muito estável geologicamente nesse sentido, tá? Instável não é estável, tá? Ou seja, toda hora está tendo problema, com frequentes terremotos. A quantidade de cadeias montanhosas japonesas é bastante elevada, cobrindo 70% do território, 70% montanha. E existem diversos vulcões, aqui cita o vulcão Fuji, mas também tem o Sakurajima, que é interessantíssimo. Então, além de muitas montanhas, tem muitos vulcões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui aí embaixo. Estrutura tectônica. Os terremotos ocorrem diariamente no Japão, só que com diferentes intensidades, tá bom? Que podem ser classificados de duas maneiras, ou pela escala Richter, que é a mais utilizada, ou a escala Shindo, ou Shindo. Deve ser Shindo. Eles usam tudo na... esqueci agora qual é. A gente fala na paroxítona, eles falam na proparoxítona, ou na oxítona, e a gente é na paroxítona. Eles fazem, o final deles, o acento eles utilizam no final, a gente bota no meio da palavra. Agora não vai vir na minha mente, mas acho que a gente fala na paroxítona e eles na oxítona. Vamos lá. A principal diferença entre a escala Richter e a escala de Shindo
né? É que ela mede o movimento dos solos em locais específicos, enquanto a escala Richter mede a energia liberada. Então, tipo assim, a escala Richter ela mede a força. Isso, a força, a energia liberada, foi essa, tal, 7. Já a escala Shindô, ela mede ali a movimentação do solo. Ah, mas foi muito forte, foi, mas o solo movimentou pouco, então, tá tranquilo, já. Então elas fazem uma distinção. Para você ver, para eles criarem uma distinção própria, que tem o livro, a escala, se você estiver mais interessado, é importante você pegar, abrir o livro e olhar, tem ali a escala para você olhar ali a tabelinha. Você percebe que é tão recorrente que eles têm uma escala própria. Eles têm uma outra forma. Acontece tanto que fica fácil para eles detectarem até isso que pra gente seria algo, né? Botar só o Brasil. A gente não vai conseguir fazer isso aqui, porque não tem aqui. De vez em quando vai aparecer, tem um ou outro, tá? Que, professor, não tem, mas e aí aconteceu? Não sei. Olha só. O planeta, tudo pode acontecer em qualquer lugar. Tá? A diferença tem lugares que tem mais probabilidade de acontecer e outros lugares que não. Se você tocar a bola no Ribamar, ele tem mais chance de perder o gol. Se você tocar a bola no Cano, ele tem mais chance de fazer o gol. Então, todos podem marcar. Só que um é melhor que o outro. Então, nesse caso aqui, tem lugares que vai ter mais terremoto, lugares que quase não vão ter, tá bom? Mas pode ter. Vulcanismo. Assim como é o caso do terremotos e tsunamis, o vulcão também tem intensa atividade vulcânica, tá? No país estão presentes 7% de vulcões do planeta, são 110 vulcões, que considerando o tamanho do Japão, não representa uma quantidade elevada. E o país está situado num lugar que é conhecido como Círculo de Fogo, no Pacífico, tá? Círculo de Fogo não é um círculo perfeito, mas é porque a galera que está ali na redondeza, tá? São recheadas, são contempladas com bastante vulcões, tá bom? É o Círculo de Fogo. Elementos climatobotânicos, bonito o nome, aqui do Japão, vamos lá. E o clima não ficou em negrito, acontece. Bom, o Japão encontra-se na zona temperada do norte, possuindo áreas de menores altitudes, enquanto com as 4 estações bem definidas. Também tem as áreas de grande altitude, porque, né, é um país montanhoso. Devido à condição de ser um país insular, ou seja, um país ilha, a umidade está presente em todo o território. É pequeno, uma ilha cercado por água, né, então úmido ele vai ser. Clima: no norte, a amplitude térmica é mais elevada, chegando a atingir temperaturas negativas durante o inverno. Em Tóquio, que é na parte central, percebe essa oscilação de temperatura nas estações, mas é temperado, então tem as 4 bem definidas. E no extremo sul, é parecido com o subtropical úmido. As características aqui climáticas do Japão, tudo aqui dentro nesse ponto, a parte física, a gente acaba focando muito no relevo japonês, porque ele prejudica muito o Japão. Olha aqui, a quantidade de cadeias montanhosas, vegetação, torna o país suscetível à variação climática e, consequentemente, de vegetação da altitude. Como o território está localizado na área na zona temperada, a floresta temperada teoricamente é a principal. No entanto, devido à grande extensão humana, o Japão tem 167 milhões de pessoas, gente pra caramba, um país pequenininho, espalhado pelo território, né? A formação de vegetal mais preservada é de coníferas, tá? As florestas coníferas. Então, uma coisa que o livro não cita, mas é importante falar, é que o relevo japonês ele prejudica muito na produção de recursos naturais, entendeu? Tanto a parte de alimentícia quanto de outras áreas também. O Japão é muito pobre em recurso natural, muito, muito pobre mesmo. E o relevo também contribui um pouco para isso quando se fala aqui nessa parte de vegetação, tá? Eles investem em outros países, como o Brasil, por exemplo, trocam tecnologia, aquilo que eles têm de melhor, que eles podem oferecer, por áreas para poder eles produzirem e mandarem para lá. Tá? Mato Grosso tem regiões que passam por esse procedimento com o Japão. Então eles oferecem o que eles podem e pegam o que eles querem. É uma troca até que justa. Mas vamos lá. Recursos hídricos, vamos falar de água. Um dos maiores problemas do território japonês é o fato do país não apresentar grandes bacias hidrográficas. Mas falta água num país ilha? A história
cheio de sede de frente para o mar, tá bom? Possuindo assim uma pequena disponibilidade de água doce. Água salgada tem bastante, mas água doce aqui é o problema. Assim, para resolver o problema da água, o Japão possui um dos melhores sistemas de captação e tratamento de águas pluviais do mundo. Reaproveitando muito bem esse recurso, é o Japão, né? Todo mundo conhece, não precisa a gente ficar falando muito sobre uma cultura, um povo, um país tão importante que a gente já sabe como eles são. Então aqui eles simplesmente, o problema é o quê? Falta d'água? Então vamos fazer um sistema de captação dessa água para evitar o desperdício, e é isso, fizeram. Então, para eles, tranquilo. O estímulo ao uso sem desperdício e a complexa estrutura de saneamento básico, tratamento de água, faz um país referência mundial no que se diz respeito ao consumo e à utilização de água. Devido ao fato do país não possuir grandes rios, nem muitas quedas d'água, a energia hidrelétrica é descartada, o que não é definitivamente o caso do Brasil. Correntes marítimas. Enquanto a energia fluvial, ou seja, de rio, é limitada, a parte marítima, um país ilha, aí o mar ajuda. O maior produtor pesqueiro mundial. Pelo fato do país ser insular e sofrer influência de duas correntes marítimas, o potencial pesqueiro é grande o suficiente para colocar os frutos do mar como base da culinária japonesa. A gente sabe muito bem disso, né? Quem nunca foi num japonês, quem já foi, é bom também. Eu não gosto dessa comparação do sushi com um churrasco. Por que não pode gostar dos dois, né? Eu sou do time churrasco. Amigo, eu sou dos dois times. Faço muito essa distinção, não. Vamos lá. Destaca-se também o aproveitamento do litoral para 3 ações. A primeira, energia maremotriz. É a energia que usa o movimento da maré. Segundo, quantidade de zonas portuárias. O porto sempre vai gerar muito lucro. E a possibilidade de extensão territorial aqui nos pôlderos, que eles falam pôlderos, que é aterro para construir aeroporto, indústria e assim vai. O 5 eu pulei e vou direto para o 6 mesmo, porque o 5 é mais do mesmo. 6. O Japão, e o meu Japão aqui, mas é Japão, tá assistindo o vídeo vai saber. É altamente dependente de combustíveis fósseis, carvão e gás natural, petróleo. O Japão, que já foi o terceiro maior produtor de energia nuclear do mundo, tem trabalhado para modificar sua matriz energética. Teve um acidente em 2011 em Fukushima, e aí o governo passou a querer, como está aqui falando aqui, diminuir esse tipo de atividade, ou seja, a atividade termonuclear. O governo tentou ali dar uma substituída, dar um outro tipo de energia que fosse menos agressiva caso desse algum problema. Tá bom? E dessa forma, em 2030, eles queriam acabar, não ter mais energia nuclear. No entanto, como já falei lá em cima, devido à falta de recursos naturais no país, o governo recuou da decisão e iniciou um processo de recuperação do setor nuclear. Ruim com ele, pior sem ele. É arriscado, mas a gente não pode abrir mão. Basicamente isso que eles falam, justamente porque a utilização disso é vital para o Japão, já que aqui, como está falando, tudo está aqui, o urânio, é barato, e é uma energia que se gera de maneira limpa. O problema do urânio não é na geração de energia, é no lixo, é na forma como você vai despejar, você vai finalizar o processo de produção, que é você se desfazer daquilo que já foi utilizado. Então, esse é o grande problema. Mas estamos falando do Japão, eles arrumam um jeitinho para isso. Tá bom? Então é basicamente isso. Aula 14 minutinhos, tá de bom tamanho. Valeu? Bom final de semana.